15, eu quero ler com os irmãos aqui nessa noite, a parábola da ovelha perdida, a partir do primeiro versículo, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Deixa eu começar com umas perguntas importantes. Quantas pessoas você já viu se afastarem da fé ao longo da tua caminhada cristã e simplesmente aceitou isso como normal? Você comentou, você lamentou, mas você não foi atrás para resgatar aquela pessoa. Uma outra pergunta: quando foi a última vez que você chorou por alguém que se desviou da presença de Deus? Alguém que se desconectou mesmo da vontade de Deus? Ou será que você está tão envolvido no que está acontecendo aqui dentro que você não está conseguindo perceber o que está acontecendo na vida daqueles que foram para fora? Quem já caminhou com você e hoje está distante, e mesmo assim você não deu o seu melhor para trazer essa pessoa de volta? Por algum motivo, não foi por maldade, mas é porque você está tão focado em cuidar daqueles que ficaram, e talvez em demandas que você tem na sua vida pessoal, que não houve um foco em alcançar essas pessoas, ou essa vida que veio à sua mente agora. De repente você está lembrando do nome dessa pessoa, pode ser até que o rosto dessa pessoa esteja vindo à sua mente agora, mas você ainda não conseguiu se dedicar nessa missão para alcançar essa pessoa. Uma outra pergunta: se Jesus fosse membro da sua célula, ele estaria hoje celebrando as 99 que estão toda semana na célula, ou será que ele sairia para encontrar aquelas que não estão? Aquelas que por algum motivo não estão mais frequentando a célula, não estão mais frequentando a igreja, não estão mais envolvidas na vida da célula e da igreja. E uma pergunta que acompanha essa: você estaria disposto ou disposta a sair com ele, atrás dessa pessoa, a deixar as 99, ou as 10, ou as 15, ou as 20, ou as 5, para ir atrás dessa pessoa? Uma outra pergunta, e eu acredito que essa aqui seja ainda mais profunda: e se a ovelha perdida fosse você? E se fosse você que estivesse fora da igreja? Não porque você não é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas você está enfraquecido e você não está conseguindo. E você já não está mais aqui há muito tempo, já não está mais na célula há muito tempo. O que você esperaria da igreja? O que você esperaria dos seus irmãos da igreja? O que você esperaria dessas pessoas? São perguntas que nós precisamos responder. Hoje, mais cedo, com o Whitson no discipulado, eu falava, sabe, o nosso primeiro semestre, nós focamos em ganhar, nós focamos em crescer, nós focamos em multiplicar, e realmente isso aconteceu. Nós saímos de 1.000 e poucos membros para mais de 1.500 membros, nós saímos de 81 células para mais de 130 células, nós saímos de nenhum batismo no início do ano
para mais de 150 batismos. Nós saímos de 2 igrejas aqui no estado do Espírito Santo e agora estamos indo para 6 igrejas. Realmente algo exponencial está acontecendo, isso faz parte do plano de Deus. Nós precisamos continuar ganhando, multiplicando, crescendo, alcançando, mas nós precisamos entender que uma igreja saudável não é feita apenas de novas pessoas que são alcançadas, mas também é feita de um comprometimento em alcançar aquelas que se perderam. Aquelas que ficaram no caminho, por algum motivo, seja qual for o motivo. Tem alguém que começou o ano com você e hoje não está aqui. É possível. Tem alguém que começou o ano na tua célula, na tua rede, no teu ministério, começou nesse local de culto, mas por algum motivo não está mais aqui. Motivos variados. Nós não podemos acreditar que nós cumprimos plenamente a nossa missão apenas alcançando novas pessoas e cuidando daquelas que estão aqui. A nossa missão também precisa alcançar, resgatar de volta aqueles que se perderam no caminho. Quem é que está me entendendo aqui, irmãos? O Senhor nos chama a isso. A verdade é que o reino de Deus não é apenas sobre conquista, mas é também sobre resgate. O reino de Deus não é apenas sobre conquista, mas é também sobre resgate, sobre resgatar quem se perdeu no caminho. E a grande pergunta que eu faço é: será que no meio de todo esse crescimento, nós estamos focando apenas em quem está aqui e aqueles que nós estamos alcançando, que nunca estiveram numa igreja, ou será que nós estamos sendo zelosos com aqueles que se perderam? Será que nós estamos tão ocupados cuidando das 99 e nós temos que cuidar muito bem mesmo? E nós fizemos uma campanha de 4 semanas sobre discipulado, sobre consolidação, sobre cuidado, porque isso é fundamental e nós acreditamos nisso, mas será que nós estamos tão voltados para isso que estamos esquecendo daqueles que não estão aqui? São perguntas que nós precisamos responder hoje. E é exatamente isso que é tratado nessa parábola. A parábola da ovelha perdida. Jesus estava cercado de publicanos, pecadores, cobradores de impostos. E os religiosos da época estavam dizendo: ele não devia estar com eles. Ele devia estar com a gente. Nós somos zelosos com a lei. Nós somos tementes a Deus. Nós somos obedientes. Nós somos cheirosos, nós somos limpinhos, nós somos maravilhosos. Os fariseus murmuravam: esse homem que se diz filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador do mundo, ele deveria estar focado na gente. E para responder isso, Jesus contou 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. E nós vamos focar hoje na parábola da ovelha perdida. E Jesus não contou essa parábola para preencher tempo. Essa parábola não é uma lição de estatística, não, irmãos, mas é uma denúncia contra a indiferença espiritual. É uma denúncia contra a nossa falta de sensibilidade àqueles que ficaram pelo caminho. A nossa falta de dedicação a alcançar aqueles que ficaram pelo caminho. Essa parábola não é sobre aqueles que ficaram, não é sobre as 99 que ficaram no aprisco, mas é sobre a 100ª que se perdeu. E que aquele pastor do texto se recusou a deixá-la para lá. Ele simplesmente deixou as 99, vocês estão bem, vocês estão saudáveis, e agora eu vou focar naquela que está doente, e eu vou procurá-la, eu vou encontrá-la, e eu vou me dedicar para que ela possa voltar para o aprisco, para o lugar seguro. Nessa noite, meus irmãos, nós não estamos focados em quem está sentado no banco da igreja. Nós estamos focados naqueles que não estão aqui. Nós não vamos pensar em quem está toda semana na nossa célula. Nós vamos pensar em quem já esteve, mas por algum motivo não está mais. Por algum motivo, que eu não sei qual é.
nós precisamos fazer o mesmo que Jesus está nos chamando a fazer a partir de hoje, é deixar as 99, é largar quem está aqui para focar em quem já esteve, mas por algum motivo não está mais. Quem é que está comigo nessa missão aqui, irmãos? Nós precisamos fazer isso. De repente você está até assistindo online e você não está vindo. Nós estamos falando de você, porque você é muito amado por Deus, e se você é amado por Deus, você é amado por essa igreja. E nós queremos você de volta aqui. E nós precisamos fazer isso. Então, o primeiro ato que nós teremos agora, você vai entrar no YouTube da igreja, você vai copiar o link e você vai mandar para alguém que veio na tua mente agora. Vou te dar 30 segundos para fazer isso. Por favor. Só isso, nada mais, tá? Atitude Vitória, o canal da igreja, não é? Vai pegar o link, vai enviar para alguém que veio na sua mente agora, que deveria estar na igreja, mas não está. Pode ser até não crente, tá? Mas nós estamos falando dos afastados. Conseguiu aí? Amém? Conseguimos? Glória a Deus. Bom, o que nós aprendemos hoje com essa parábola tão importante? Eu vou compartilhar aqui algumas verdades e depois nós vamos orar por essas vidas e por essa missão de resgate que nós vamos realizar a partir de hoje, que já vai ter fruto no culto de domingo agora. Tá bom? Primeiro, ovelhas se perderem é algo mais comum do que pensamos. Olha o que diz o verso 4. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Jesus faz uma pergunta. Ele olha para aqueles homens e pergunta: vem cá, qual de vocês que não tem a mesma atitude que eu teria, tendo 99 comigo e uma perdida, não deixa as 99 e vai ao encontro da 100ª? É interessante que Jesus não está dizendo, olha, se uma ovelha se perder. Ele está dizendo quando se perder, porque é mais comum do que nós imaginamos. Ele sabe que nós estamos num mundo caído, que jaz no maligno, e as tentações, pressões, perseguições, os desafios estão diante de nós o tempo inteiro. E é por isso que nós estamos sempre igreja, com cobertura espiritual, discipulado, célula, culto, serviço, tempo a sós com Deus, porque se nós não nos enchermos do Espírito, nós não conseguiremos resistir às tentações, às pressões e os dias maus que nós tanto enfrentamos. Por que você consegue permanecer de pé no dia que você tem uma notícia que pode destruir a tua vida? Porque você entende que uma notícia ruim em um dia não é maior do que um Deus em quem você confia. Porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E porque você ouve isso todo domingo, toda terça-feira na célula, no teu discipulado, numa ligação que você recebe de um irmão da igreja, num aconselhamento que você faz. É por isso que nós estamos aqui. O autor de Hebreus diz, não deixemos de nos reunirmos como igreja, conforme o costume de alguns, ainda mais quando se aproxima o grande dia. Procurem encorajar-se uns aos outros. A igreja é um lugar de encorajamento, de fortalecimento, porque a batalha é pesada, o mundo jaz no maligno, o diabo é como um leão que anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ele procura uma brechinha, uma oportunidade, para ele tirar de você o teu amor por Deus, o teu amor pela igreja, o tempo inteiro. E eu quero te dizer, ele não desistiu de tirar você da igreja ainda. Ele continua tentando, o tempo inteiro. E ele tem tido êxito na vida de algumas pessoas. O afastamento da igreja é mais frequente do que percebemos. Os motivos são muitos. E eu sei que nós temos celebrado as estatísticas que dizem
que nós já somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Isso é tremendo. Tem um instituto aí que diz que já somos mais de 60, mas eu prefiro confiar no que diz que somos mais de 40. E a verdade, queridos, é que isso é grandioso, é poderoso, mas dentro disso tem uma realidade invisível, porque as estatísticas dizem que para cada um cristão, um crente dentro da igreja, tem um crente fora. Ou seja, se temos mais de 40 milhões dentro, isso quer dizer que temos quantos fora? Mais de 40 milhões. Pessoas que já estiveram aqui, pessoas que cultuaram o Senhor, que serviram no reino de Deus, que talvez lideraram células, lideraram ministérios. Irmãos, tem pastor desviado fora da igreja. É a realidade. As estatísticas dizem isso. Jesus já dizia isso milhares de anos atrás. Alguém vai se perder. Pessoas que hoje estão afastadas, feridas, desiludidas ou simplesmente indiferentes. Tem um pastor chamado Sinfrônio que fez um estudo sobre isso. E olha o que ele disse. Para cada 10 anos de caminhada cristã, 2 pessoas abandonam completamente a fé. Para cada 10 anos. Olha aqui, ele aprofunda. 53% dos convertidos se desviam. E dos que ficam, uma grande parte são considerados apenas cristãos nominais. E ele não está falando do católico, não, ele está falando do crente. O crente nominal. O que é o crente nominal? É só da boca para fora, é só o nome. É só o protocolo, não é o coração. Então ele está dizendo, 53% se desviam. E um percentual alto fica desviado dentro da igreja. É assustador, não é, irmãos? É assustador. E o N desse estudo é de milhares. Então, tem uma boa credibilidade o estudo aí. E isso é assustador. E a pergunta que eu faço é, o que nós estamos fazendo com essas informações? Nós estamos aceitando perder pessoas ou nós estamos fazendo algo a respeito? Qual que é a nossa atitude? E uma outra pergunta que nós temos que responder, por que tantas pessoas se afastam das igrejas? Tem um órgão chamado Lifeway, que mostra alguns motivos pelos quais as pessoas se afastam da igreja. Primeiro motivo, mudança de vida. Se muda de cidade, era conectado à igreja dele onde ele era, mas não conseguiu se alocar naquela cidade. E eu queria te dizer que você falta um domingo, você pode até ter saudade de ir no outro. Aí você falta o outro, você começa a se acostumar, irmão. É confortável acordar mais tarde, dormir mais cedo, poder ir na casa de fulano, ciclano, receber não sei o quê, assistir jogo, ir para a praia, fazer churrasco em casa. A carne gosta dessa disso, irmão. Você pensa que está 6 meses afastado, está com saudade da igreja? Está não, acostumou. Carne. A carne vai sendo alimentada. É assim, vai acontecendo. Então, mudança de cidade, filhos que chegam na família e começa a tornar o filho um problema, porque filho pequeno e não sei o quê, e eu estou cansado, e a rotina e não sei o quê, e eu paro de ir. E, irmão, quem vir falar isso para mim, fica complicado, porque eu tenho 3. Vai falar para o Tiago, fica complicado, tem 3. E eu tive uma visão que... Essa visão é do homem, né? É do homem essa visão. O índice são 2. Eis que vejo aí, presença Ellen, uma multidão. O Zuc quer ter 4. Então, irmãos, está aí Zuc. Aí, ó, quer ter 4. Está atrasado, tá? Se quer ter 4, irmão, ó, vamos trabalhar aí. Vamos trabalhar. Irmãos, não dá para entender isso. Luto é um outro motivo. Casamento ou divórcio. Na hora que queria casar, irmão, era reino em primeiro lugar. Casou, agora já tenho o que eu queria. Eis que te digo aí. É assim, divórcio, divorcia, fica com vergonha de
de ir na igreja, e a mesma igreja do outro, e não sabe, aí sai, aí não se aloca, e enfim, irmão, você já conhece essa história, né? É por aí. Outro motivo, decepção com líderes e irmãos. Bem-vindo ao time, né? A gente se decepciona mesmo, faz parte, mas também cria expectativa que não deveria criar, né? Mas a gente se decepciona com tua esposa, teu marido, tu não larga ela nem ele, né? Com o filho, tu não larga o filho, né? Mas na igreja, larga a igreja. Então são coisas assim que vão acontecendo. Falta de tempo e sobrecarga de responsabilidades. Hoje as pessoas estão trabalhando de domingo a domingo, né? Ou trabalha de segunda a sábado e fala, domingo é o único dia que eu tenho para descansar, para estar com a família. Aí não vem para a igreja, né? Então, é um outro motivo. Falsas expectativas geradas por profecias irresponsáveis. O que é isso? Eu contei de uma irmã que estava aqui na igreja que falou, pastor, estou há não sei quantos meses desviada, afastado. Por quê? Porque eu me batizei numa igreja, e nessa igreja eu estava sendo cuidada, meu filho teve uma enfermidade grave, e o pastor disse para mim que o Senhor disse para ele que meu filho ia ser curado, que o Cristo já levou sobre si as nossas enfermidades, e que já está resolvido na cruz, e meu filho morreu. E ele disse que morreu porque eu não tive fé. Profecias irresponsáveis. Essas teologias aí, complicado que nós temos por aí. Profecias irresponsáveis. Estilo de vida pecaminoso, que não quer submeter a palavra. Tem gente que não está na igreja porque não aguenta ser confrontado todo domingo mesmo. E ele quer viver fornicação, quer viver masturbação, quer viver apoiando essas ideologias malditas aí. E ele vai para a igreja não concorda com isso, então ele não quer mais a igreja. Ele não quer mais a igreja. Motivos, alguns motivos. Estão adaptando o evangelho às suas preferências. Essa parte da Bíblia eu gosto, porque não me tira da minha zona de conforto. Essa outra parte da Bíblia eu não gosto, porque eu vou ter que, assim, me adaptar muito. Então eu não quero mais isso. É um outro motivo. É um outro motivo. Ataques espirituais intensos, que, bem-vindo ao time, né? Nós estamos o tempo inteiro debaixo de ataque, né? Mas nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode fazer o trabalho que quiser. Nós somos blindados pelo Senhor, irmão. Tem que ficar preocupado com inveja, com olho gordo, olho magro, olho fit. Que quer que seja, irmão. Quando olham para mim, tem a cruz e o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E de tudo que vier. É assim, é a palavra, e nós cremos na palavra, mas às vezes não estão entendendo. Desilusão com o próprio Deus, criar expectativas que Deus nunca mandou criar. Eu até preguei aqui na Frontline Conference sobre aceitar o evangelho errado. Aceitaram um evangelho que não é evangelho, se enganaram, acharam que era só vitória. Não, me batizei, pastor, agora é tudo só porta aberta, só promoção, vou prosperar, carro novo, vou viajar. Irmão, que evangelho é esse? Que é isso? Evangelho tem luta. Pode prosperar? Claro que vai. Essa igreja prospera. Quanta gente prosperando aqui, amém? Amém. E quem não prosperou, que prospere em nome de Jesus. Mas a gente mostra muito mais que a gente é no dia mal do que no dia da prosperidade. A verdade é essa. Então, são muitas realidades. Alguns também se afastam porque não tratam suas feridas. Estão feridos, mas não querem compartilhar. Vão guardando seus sentimentos. E aquilo ali vai crescendo, se junta a um outro sentimento, uma outra situação, e quando vê, já é uma ferida muito grande, que não foi tratada. Então, irmãos, isso acontece. Alguns saem da igreja achando, é melhor sair porque não dá. Outros estão envergonhados porque não estão conseguindo vencer pecados. Ao invés de buscar ajuda, se recolhem com vergonha. Mas ninguém tem que ter vergonha, ou melhor, de pecar tem que ter vergonha sim. Mas tem que entender que nós todos aqui estamos lutando diariamente para vivermos em santidade. E nós não vencemos em todos os momentos. E isso precisa estar muito claro para cada um aqui. Então, ovelhas se perderem é algo mais comum do que pensamos. E eu mostrei alguns motivos aí, e você já fica atento para que você não seja levado por nenhum desses motivos, amém?
Porque aqui nós estamos juntos e vamos junto para o céu, amém? Em nome de Jesus. Segundo, a expectativa de Jesus é de que não nos conformemos com a ausência de ninguém. Olha o que diz o verso 4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Jesus faz uma pergunta que deve ser encarada com normalidade. O que ele está dizendo é, o que eu faço é isso. E o que eu espero da minha igreja é o mesmo. Eu espero que ninguém se conforme com a ausência de alguém que deveria estar aqui. Que ninguém ache normal você estar vindo para a igreja e ele está indo para a praia, ou ele está indo para o bar, ou ele está indo para o rock, ou ele está, enfim, fazendo qualquer outra coisa, que às vezes nem é pecado. Mas ele não está vivendo a plenitude da vida em Deus, que só pode ser vivida em igreja. Ninguém pode achar isso normal. Não tem como. A gente não pode dizer, fulano está sumido, né? Fulano esfriou, né? Nossa, fulano deixou o ministério, né? Que pena. Não, irmãos, Jesus está dizendo, ninguém pode se conformar. Nós não podemos achar isso normal e nem mesmo ficarmos indiferentes com o que está acontecendo na vida de alguém que está se afastando da presença de Deus. Porque eu queria ser muito claro, não tem plenitude da presença de Deus se eu não estou em igreja. Não existe isso, não tem como. Como é que eu amo a cabeça e não amo o corpo? Se eu não faço parte do corpo, não tem como ter um relacionamento pleno com Jesus sem ter relacionamento pleno com a igreja. Não dá para se enganar com isso. Essa é uma grande verdade. A maior tragédia não é a perda da ovelha, mas é a naturalização da perda dentro da igreja. É a gente achar que está tudo bem. Nós não podemos achar. Jesus diz que o pastor deixa as 99 no campo e vai atrás da que se perdeu. E olha um detalhe do texto, até encontrá-la. Ah não, tentei falar e não me respondeu. Mandei mensagem, não me respondeu, liguei e não me atendeu. Não, irmãos, essa não é a ação do pastor. A ação do pastor é ir até encontrar. Até encontrar, irmão. Até ter um retorno. Se ficar lá fora, não vai ser porque eu não dei o meu melhor. Se alguém não for para a tua célula na próxima semana, não vai ser porque você não deu o seu melhor para essa pessoa voltar para a célula. Não vai ser. Não tem como. Essa pessoa tem que assim te encontrar. Você tem que cuidar dessa pessoa até que, se tiver que bater na porta dela, irmão, você vai bater. Se tiver que ir no trabalho dela, você vai ter que ir. Eu já cansei, irmão, de ir nos lugares encontrar uns membros afastados da igreja, que eu sabia que ia estar lá. Eu já fui em motel encontrar membro afastado da igreja, irmão. A experiência mais desesperadora da minha vida, que foi a primeira vez, e eu espero que a última, que eu entrei no motel. Mas estava lá eu. Ainda falei para a mulher, fala que o pastor Bruno está aqui. A recepcionista olhou assim, pastor? É, o pastor Bruno está aqui, pode falar. É isso aí, irmão. E eu pensando assim, irmão, se eu saio daqui e o irmão me vê saindo do motel aqui, misericórdia. O que vão pensar, né? O que vão pensar? Misericórdia. Mas estava eu lá, atrás da ovelha, até abrir a porta, que eu também não queria abrir não. Mas eu trouxe, levei de volta para família, para a mulher, para as filhas e para a igreja. É até encontrá-la. É até encontrá-la. Pastor, manda mensagem às 6h30, não responde. Liga, não responde, vai na casa. Encontra no trabalho, irmão. Joga bola onde? Vou lá. Malha onde? Vou lá. Vou dar meu melhor. Chega que horas em casa? Tal hora, vou estar no portão. Vou faltar a célula, pastor, esse dia. Sou líder da célula, vou deixar 99 na célula e eu vou atrás da 100ª. Eu vou fazer o melhor. Não é apenas sobre alcançar, é sobre resgatar. Nós estamos entrando numa estação de resgate aqui na nossa igreja, irmãos.
Nós vamos resgatar quem se perdeu. Eu pedi aos líderes de rede, uns não me mandaram ainda não, né? Mas pedi, para me mandar a lista dos nomes e a quantidade daqueles que estão afastados das células. Nome a nome e o número total. A conta que eu tinha lá, perdi aqui. Mas devia ter quase mais de 60. E faltam 2 redes me enviar. Mais de 60 afastados das células. Irmão, nós temos que diminuir isso aí, sabe para quanto? Para -1. Como assim, pastor? Vai ter crédito até. Vamos ficar até com crédito. Nós vamos atrás até encontrar. Pastor, faltei o culto de domingo, pastor. Mas estava na casa da ovelha perdida. Você está autorizado, irmão. Você vai deixar 99, mas você vai resgatar, amém? Cadê a geração dos resgatadores aí, irmão? Mas atrás de todos eles, todas elas. 96, sem todas as redes. É? Então, mais de 100, com certeza. Mais de 100 afastados das células. Mais de 100. Nós precisamos alcançar cada uma delas. Cada uma delas. Cada uma delas. Até encontrar. Até encontrar. Até encontrar. Eu estava falando com os irmãos que, graças a Deus, todo domingo, eu não sei se é todo domingo, mas 90% dos domingos, tem alguém que já foi da nossa igreja, estava afastado, que eu cumprimento na porta, na saída ali, dizendo, pastor, estou de volta. Glorifica a Deus por isso. Estou de volta. Uns fui eu, outros foi você, outros foi só o Espírito Santo. Mas alguém trouxe de volta. Alguém trouxe de volta. Nós não queremos ninguém fora, irmão. Ninguém nesse mundo caído, nessa loucura que está aí, não. Nós não queremos. Nós não queremos ir para o céu sozinho. Nós não queremos cultuar a Jesus aqui domingo sozinho. Nós queremos todo mundo que nós amamos aqui conosco. Isso é fundamental. Nós não vamos parar de ganhar não, tá? Vamos batizar. Sábado agora, tem mais 2 batismos no ano. Vamos batizar. Nós fazemos apelo todo culto. Nós mobilizamos. Mas nós não podemos deixar de resgatar quem se perdeu. Precisamos disso. Líder de célula, você precisa fazer uma lista da tua célula. E você precisa ir atrás de cada um. Não só você, tua célula. Uma coisa é uma mensagem do líder de célula, outra coisa é a mensagem da célula inteira, dizendo, estou com saudade de você. É ou não é? Imagina se eu mando um contato para a igreja toda, irmão, esse irmão aqui, imagina se você recebe 1.500 zap dizendo, nossa igreja está com saudade de você. Irmão, assim, só para a gente parar de enviar, ele vai vir. É por isso. É isso, é até encontrar. E eu entendo que até encontrar, irmãos, não é apenas encontrar geograficamente falando. Nós precisamos acessar a geografia do coração. Por que se afastou? Por que está longe? Eu tenho que acabar esse negócio de demonizar quem se perdeu. Foi embora que estava em pecado. Foi embora porque não aguentou o tranco do ministério. Irmão, que negócio é esse? Sabe quem que é o acusador? É o diabo, não é a igreja não. A igreja é restauradora. Igreja é restauradora. Se você passa aí, vai num restaurante comer com a tua esposa, você vê ali alguém que está afastado da igreja enchendo a cara, você vai lá e cumprimenta ele, dá um abraço a ele e fala, estou com saudade de você. Amor, gente para acusar já tem um monte aí fora, irmão. O diabo já tem um exército de demônio para acusar. Para dizer que você não vale nada, é mesmo, ninguém vem aqui te buscar, ninguém liga para você, ninguém se importa com você, você é só um número, você é só um dízimo todo mês. É ou não é isso aí que ficam pensando por aí? É isso aí. Então, é resgate, cuidado, cuidar de cada vida, E deixa eu falar uma coisa aqui importante. Eu não estou falando apenas, irmãos, eu não estou falando de quem se afastou por maldade não, tá? Por apostasia, que nem eu preguei domingo não. Que outro dia eu fui fazer a revisão no carro, aí encontrei um afastado da igreja há muitos anos, com uns 5 anos. E eu fiz o que eu faço com qualquer pessoa que eu encontro. Eu cumprimento com amor, com carinho, pergunto como é que tá. E aí, eu perguntei, e aí, você está em alguma igreja? Não, eu estou procurando. Eu sei que a igreja mudou, né?
mas eu não volto porque assim, eu não concordo com a doutrina da igreja. Eu já sabia, mas eu perguntei mesmo assim, irmão, o que você não concorda com a doutrina? Ah, não concordo com esse negócio da igreja ficar pregando contra aborto, contra movimento LGBTQIA+, contra essas coisas aí, falando só de princípios e valores. Eu falei, ô meu irmão, Deus te abençoe então. Isso aí é conversa, irmão. Isso aí é conversa. Porque não tem como. Não quer. Não quer. E eu não vou enganar dizendo, não, a gente não fala mais disso, não. Não, a igreja é a mesma. Nós somos a mesma igreja, irmão. Nós só mudamos de estrutura. Nós pregamos o mesmo evangelho. E foi esse evangelho que nós pregamos e vivemos que nos trouxe para cá. E que vai nos levar a ganhar esse estado para Jesus. Nós não vamos mudar para se adaptar. Não vai ser assim. Eu não estou falando de quem não quer. Mas até quem não quer, a gente tem que ter certeza que não quer. Tem que ter certeza, tem que acessar o coração. Tem que ter certeza, não quer. Mas mesmo quem não quer, eu falei assim, ó, aqui, mas se um dia você mudar de ideia, as portas estão abertas, tá? Tá aqui meu telefone, se precisar eu estou aí. É assim, nós somos assim, nós amamos, irmão, até quem dificulta amar. Nós amamos, é o nosso papel, é a nossa parte. Olha isso aqui, como é que isso aqui é assustador, irmãos. Você sabe que a igreja é retratada na Bíblia como uma família, em que todos são irmãos em Cristo Jesus. Você sabe também que a igreja é retratada na Bíblia como um exército. Nós somos os soldados e Jesus é o nosso general. Você sabe também que a igreja é retratada na Bíblia como o corpo de Cristo. Jesus é cabeça e nós somos o corpo. Mas tem um outro retrato da Bíblia que às vezes a gente esquece. A Bíblia diz que a igreja é um hospital para doentes, que cura doentes, que trata os doentes, que gera saúde nos doentes. Mas da mesma forma que nós somos um hospital e também somos um exército, sabe qual é o nosso problema? Nós temos sido conhecidos como o único exército que mata os seus soldados. O único exército que, se o soldado está caído no campo de batalha, já que vai me atrasar, eu substituo e sigo na guerra. Está errado, irmãos. Está errado. Nós temos que ser o exército da restauração, irmãos. O exército da restauração. Está enfraquecido, vai ser fortalecido porque está comigo. Não está orando, vai passar a orar. Enquanto você não ora, eu oro por você. Enquanto você não serve, eu sirvo por você. E eu não estou dizendo para trazer de volta, para já começar a servir, não. Traz de volta para ser cuidado no banco, para ser cuidado na célula, para ser tratado, para as feridas serem cicatrizadas, para então voltar a frutificar no reino. É disso que nós estamos falando aqui. É esse tipo de cuidado. Eu queria que você entendesse que não é um a menos, é uma a mais que precisa voltar. Você entendeu isso? Não é um a menos, é uma a mais que precisa voltar. Aqui na igreja tem esse discurso: ah, ganhamos 500, perdemos 5, que importa que entre mais do que saia. Irmão, que discurso é esse? Que loucura é essa? Tem isso não. Que bom que nós ganhamos 500 e perdemos 5, 6. Mas nós não queremos perder ninguém, irmãos. E tem gente que de repente a gente perdeu porque a gente não lutou até encontrar. A começar em mim, tá bom? A palavra vem primeiro para mim. Eu vou me dedicar mais ainda a isso. Mas eu preciso de você. Porque um dia Deus chegou para Caim, que havia matado Abel, e perguntou: cadê teu irmão, Caim? Sabe qual foi a resposta de Caim? Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Por que eu tenho que prestar conta sobre o meu irmão? Às vezes nós somos como Caim, estamos dizendo: mas sou eu que tenho que cuidar? Sou eu que tenho que alcançar? Sou eu que tenho que procurar? Você quer uma resposta? É você mesmo, irmão. Fala para o teu irmão do lado: é você mesmo. Você que tem que ir atrás dele. Você alcança gente que eu não alcanço, e eu alcanço gente que você não alcança. É o tempo inteiro, irmãos. O tempo inteiro. Nós precisamos cuidar e resgatar cada um, em nome de Jesus. Essa é a mentalidade do reino. Ninguém é descartável. Todos são importantes para Jesus. E se são importantes para Jesus, são importantes para a igreja de Jesus. Amém? Terceiro, o resgate da ovelha perdida exige ombros, não julgamentos.
Olha o que diz o verso 5. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros. Ele não diz que quando encontra, acusa ela. Fala para ela, mas de novo. Mas tu está envolvido nisso de novo. Mas tu caiu de novo, mas tu não aprendeu ainda. Que vergonha. Não é possível. Tanto tempo na igreja, liderava na igreja e faz uma burrada dessa. Irmão, alguém vai atender esse discurso de uma forma agradável, receptiva? Ele diz que o pastor vai até encontrar. Quando encontra, ele não fala nada. Ele pega, coloca no ombro e leva de volta para o aprisco. Ele faz isso, ele leva de volta. Ela está machucada, está ferida. Não adianta eu ferir mais, não adianta eu atacar mais, não adianta eu machucar mais. O que ela precisa de cuidado, eu levo para o aprisco e junto com as outras ovelhas, eu cuido daquela ovelha. Quando a gente ligar para essas pessoas, vai dizer, cara, tem 6 meses que tu não vem à igreja, tem vergonha não? Aqui, te encontrei enchendo a cara no restaurante. Meu irmão, que papelão, hein? Cara, já é a 3ª mulher diferente que eu vejo você. Tu não tem vergonha não, cara? Tu não é homem de Deus não? Que vergonha. Irmão, o diabo já não está falando isso para ele? Então para que a gente vai falar? Vamos dizer, aqui, esse copo de cerveja não representa você não, irmão. Você é cheio do Espírito Santo. Aqui, você abençoou tanto a minha vida. Eu estou com saudade de ouvir de Deus da tua parte. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Isso aí não tem nada a ver contigo não. Essa loucura que você está vendo não tem nada a ver contigo não. Pelo amor de Deus. Deus tem coisa para você muito maior do que você está vivendo. É isso, é nos ombros, carregar nos ombros, cuidado, zelo. Esse é o nosso papel. Em Gálatas 6:2, Paulo diz, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Paulo está falando para uns judeus, para uns cristãos judaizantes, uns caras que queriam que circuncidasse, os caras que se achavam os caras. E ele falou assim, ó, ao invés de ficar acusando, cada um leve os fardos pesados uns dos outros. Inclusive você que está de pé, e toma cuidado, para que você não caia. Paulo é direto dizendo, ei, ninguém está isento de passar por isso um dia não. Graças a Deus, irmãos, eu tenho 36 anos de caminhada cristã, eu nunca me afastei, graças a Deus. Mas se eu não me cuidar, se eu não vigiar, o mesmo diabo que ataca você, me ataca. Eu tenho que estar atento o tempo inteiro. A verdade é essa. Nós temos que estar firme no Senhor. Quem se afastou da fé não precisa de um sermão, precisa de um ombro. Quem tem ombro aí? Então, se você tem ombro, você já tem o que esses que se afastaram precisam. Dos seus ombros para carregar, em nome de Jesus. Mas será que nós estamos dispostos a isso mesmo? Mas em último lugar, a festa é pelo resgate, não pela performance. Olha os versos 6 e 7. Reúnam-se comigo e alegrem-se, pois encontrei minha ovelha perdida. Sabe o que aconteceu quando levou a ovelha de volta para o aprisco? O quê? Chamou as outras ovelhas e fez o quê? Uma festa. Nós temos festa aqui para celebrar a multiplicação das células, para celebrar os batismos, não temos? Para celebrar a salvação de pessoas. Está na hora da gente fazer uma festa para celebrar o resgate dos perdidos, irmãos. Os afastados. Que tal o culto de celebração do resgate? Aí, ó, mais uma ideia. Se tem festa no céu, tem que ter festa na terra, irmão. Ele diz que tem mais festa no céu quando um pecador se arrepende do que quando 99 justos que não se arrependem estão na casa. Se a gente já faz uma festa domingo aqui com quem está na casa, imagina quando voltar aqueles que estão afastados, irmão. Tem que ser uma festa multiplicada, irmão. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Tem que fazer uma festa. Na tua cela, quando for afastado, você fala, gente, eu queria fazer um agradecimento aqui. Queria agradecer. Eu estava com a saudade do fulano e ele está de volta aqui na nossa cela. Vamos aplaudir o Senhor aqui por isso aqui? Celebrar. De repente vamos fazer um dia o culto do resgate aí.
É a ideia aí, né? Não sei se é ruim ou se é boa, mas é uma ideia. Tem a ideia aí. O culto do resgate. Mas pensa comigo. Teve festa para uma ovelha que não produziu nada, irmão. Uma ovelha que não evangelizou ninguém. Uma ovelha que não multiplicou célula, não jejuou. A única coisa que ela fez foi ser encontrada. E por isso teve festa. E a cultura da igreja tem que ser a cultura do céu. Nós temos que celebrar não apenas os que não se perderam. Nós temos que celebrar os restaurados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos que fazer uma festa. Uma grande festa. A igreja deve ser mais parecida com uma sala de festa do que com uma sala de tribunal. É o que nós precisamos ser como igreja. Então, querido, eu quero dar algumas missões aqui. Eu queria que você pensasse agora em pelo menos 5 nomes que não estão caminhando com você na célula, que não estão caminhando com você na igreja. E a partir de hoje, você vai lutar por essa pessoa até encontrar. Se tiver que deixar as 99, você está autorizado, tá bom? As 99 estão bem, irmão. Estão no aprisco, estão cuidadas, estão saudáveis. Mas tem uma ou algumas que não estão. Você pode pensar em 5 agora? E você pode hoje começar a se engajar. Você precisa ir até encontrar. Uma mensagem provavelmente não vai ser suficiente. Talvez uma ligação mais demorada possa até ser. Mas eu tenho certeza, irmão, que um encontro pessoal vai ter um poder grandioso para alcançar essa pessoa. De repente você vai fazer isso semana que vem com a tua célula, não sei. Você, com mais um da célula, no dia da célula, a célula se reúne e você vai até visitar a pessoa que está afastada. Eu não sei, irmão, o que você vai fazer, mas você vai dizer, olha, eu deixei as 99, porque sem você a nossa célula não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Eu deixei, eu fiz a minha parte. Eu tinha muita gente para cuidar, mas você também faz parte do meu aprisco, do meu campo de cuidado. Eu quero cuidar de você. Nessa parábola, não fala um detalhe que fala na parábola do filho perdido. Sabe qual é? Que não tinha filho perdido só fora de casa. Tinha filho perdido dentro de casa. E às vezes, você está perdido aqui dentro de casa. Nós queremos dizer que nós chamamos demais e nós queremos de volta. De volta. Com a tua chama acesa. Com a tua lamparina acesa. Com o teu fogo aceso.